Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Capítulo 20. Capítulos condensados. 331. Os espíritos que estagiam nos reinos inferiores não usam idolatrias e mercenarismos pagãos. Os altos espíritos, filtros do Criador, também não os usam de modo algum. Mas os que peregrinam pelos mundos humanos inferiores cometem os grandes erros da superstição e das mais comprometedoras ações simuladoras. 332. Resumo da excelsa doutrina. Deus é Espírito e verdade, e assim quer que seus filhos venham a ser. Medita, filho de Deus, e encontrarás nessa curta sentença toda a sabedoria e toda a pureza. Entretanto, lembra-te de que aquele que está na fase das discussões não está na fase das grandes realizações. Dá tempo e favorece condições se queres realmente ajudar a progredir. 333. Os homens podem apresentar fantasias, rituais e escapulários, vestes fingidas e 1001 simulações religiosistas. Com isso, podem iludir a outros homens, passando por autoridade nas coisas do Espírito. Mas jamais poderão ocultar de Deus o próprio coração e o próprio cérebro. E todos os formalismos e formulismos com os quais atraiçoaram a lei de Deus e o divino exemplo do Cristo, um dia cair-lhes-ão em cheio na consciência, para que respondam pelos crimes cometidos. Quem se apresentar diante da justiça divina, pobre de recursos formulistas e rico de boas obras, esse é que gozará nos reinos de luz e de glória. Mas aquele que se apresentar cheio de manobrismos religiosistas e vazio de boas obras, esse irá parar nos lugares de pranto e ranger dos dentes. No mundo espiritual, nos postos de recolhimento, isto é reconhecido. De tanto andarem lendo bibliotecas de obras superficiais, de historietas e narrativas de categoria medíocre, milhares de espíritos voltam em condições deprimentes aos pagos espirituais. Esquecidos de que a lei de Deus e o Cristo modelo constituem as duas testemunhas fiéis, por cima das quais ninguém jamais passará, tornam-se por isso mesmo cheios de palavras vazias e vazios de obras essenciais. Ninguém prestará contas a homens ou a instituições e estatutos humanos. Quem dá a cada um segundo as suas obras é Deus, somente Deus. Vede que ninguém vos engane, pois Deus quer pureza e sabedoria, e não paganismos e idolatrias. A sabedoria do infinito e da eternidade está representada em 4 palavras muito simples: Deus, verdade, amor e virtude. Que outras palavras ou leituras poderiam explicar essas com absoluto rigorismo? Essa obrigação resume todas: obedecer a Deus, fazer bem aos irmãos e atingir o grau crístico o quanto antes. Entre o pai e os seus filhos vigora a lei de harmonia, que movimenta a justiça para recompensar a cada um segundo as suas obras. Entre os irmãos vigora o amor, que confere a paz e a ventura, facilitando o progresso sem tantos percalços. Entre os diferentes planos da vida vigora a revelação, o ministério do Espírito Santo, que cumpre a tarefa de advertir, ilustrar e consolar. A revelação funciona nos mundos e intermundos, e é muito infeliz aquele que contra ela blasfemar. Que ninguém invente modos de crer, porque isso é abominável diante de Deus, cujas leis são eternas, perfeitas e imutáveis, bastando-se a si próprias, sem necessitar de advocacias ou apadrinhamentos humanos. A matéria deve ser usada com respeito devido, nunca, porém, adorada. O espírito que adora a matéria comete ato abominável, porque se desonra como espírito, como superior que por Deus foi feito. Faça o filho a sua parte,
porque a parte de Deus é com o próprio Deus, está acima de todas as cogitações humanas. O espiritismo essencial jamais será um montinho de pílulas ou teoriazinhas engarrafadas. Infelizmente, os grupinhos mandonistas, que se levantarão, acreditando-se juízes e fiscais de seus irmãos, fabricarão tais bugiarias. Deus, verdade, amor, virtude. Eis as 4 palavras que definem o espiritismo essencial. Que livros e homens as definem ao infinito? Aquele filho de Deus que chegou a saber que o espiritismo é escola de verdade, amor e virtude, jamais se tornará escravo de instituições ou de estatutos humanos. E com isso, assumiu tremendíssima responsabilidade, porque aquele que pode saber e sentir mais perante Deus, tanto mais terá que dar dignos frutos pelo exemplo em face do mundo. E lembra-te, filho de Deus, que a desencarnação é, em muito ou em pouco, para todos os que estão sujeitos ao desencarne, uma caixa de surpresas. Pratica, pois, o bem, para que as mesmas te sejam favoráveis. Assim desejamos.